Alô, galera! Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Vamos trocar uma ideia aí sobre a coletiva do Diniz. E duas coisas são importantes aí, né? Três coisas. Primeira coisa é que ele, claro, quer dar resposta aos seus críticos, né? Que ao invés de falar que o Diniz foi campeão da Libertadores, que conseguiu virar um resultado contra o Flamengo, ganhando a final de 4-1 no segundo jogo e tal. Não, são só críticas e blá 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 e tal. Então ele quer dar uma resposta aos críticos, né? Não precise, mas você vê que ele está ali pronto para dar uma resposta, né? E a segunda coisa, não sei se vocês viram um programa do Neto e do Veloso, onde esses dois canalhas ofendem o Diniz, dizem que o Diniz é o pior técnico do mundo, que não é técnico. O Veloso até fica rindo de uma forma vexatória, né? Até fiquei assim, embasbacado com um Veloso. Eu sei que o Neto é uma pessoa desprezível nos seus comentários. Ele comenta ofendendo as pessoas, chuta a bola nos comentaristas que estão ali, né? Teve uma discussão terrível com acho que foi o Nicola, né? E a terceira coisa é a questão daquela máxima, né? Uma repórter fez a pergunta para ele, com aquelas máximas. Parece que todo mundo tem uma cartilha. Vamos perguntar para o Diniz, então deixa eu ler aqui que o pessoal pergunta mais. Aí a repórter fala, no Fluminense era um time previsível e blá blá blá, ele sentou o dedo nela, né? Falou que não era previsível, que perdeu jogadores tais, quais e tais, ficou reduzido, tinha acabado de ser campeão carioca, da Libertadores, e em 30 dias, por vários desfalques, né? Enumerou os desfalques do Fluminense, houve uma ruptura contratual e claramente você vê ele chateado com isso, né? Bom, primeiramente, já falei no vídeo anterior, né? Vasco fez um bom jogo, apresentou variações, tem de fazer correções, especificamente na fase defensiva, né? Há um buraco entre os laterais que ontem pareciam alas, né? E ficava só um zagueiro para o lado respectivo do ataque oponente e só dois volantes, às vezes não tem um para cada lado, né? Então tiveram ali algumas jogadas do Fortaleza no primeiro tempo, perigosas, que o Vasco poderia ter levado ali 2-3 gols pelo mesmo lado. Além daquela falha do Léo Jardim, que a gente poderia ter sofrido o gol, né? E reitero aqui, só o Fortaleza. O Vasco não ganhou o Palmeiras, não ganhou o Flamengo, são times melhores, né? Ele falou em dignidade, hombridade com relação aos jogadores, falou do Hugo Moura. O Hugo Moura andou falhando aí passou a ser o pior volante do mundo, não é? Tanto é que provou ontem, deu assistência lá pro Nuno, mas eu gosto do Hugo Moura mais centralizado, mais lá atrás mesmo, né? Ficando na frente dos zagueiros e tentando fazer alguma cobertura de lateral. Eu gosto do Hugo Moura aí. Mas quando o Vasco estava com o jogo apoiado ontem, marcação lá em cima, né? Teve uma superioridade numérica aqui, ou então a mesma quantidade de jogadores pelo lado de um campo, conseguiu aquele passe, aquela assistência ao Nuno, é uma valência dele, e já fez isso outras vezes. O Hugo Moura já deu outras assistências, né? Inclusive, logo quando ele estreou, botou a bola na cabeça do Verratti, saiu o gol do Vasco, né? Ele chamou a torcida para lotar São Januário, ele gosta de São Januário, foi feliz quando passou aqui em 2021, ficando apenas 2 meses, mas ele falou que teria sido 2 anos, né? E disse também com relação à terça-feira, o jogo contra o Operário, um jogo importante, o jogo da volta da Copa do Brasil, chamou o pessoal para lotar São Januário e quer fazer, como sempre, o Caldeirão, né? O temido Caldeirão de São Januário. E friso aqui, o Diniz mandou recado aos críticos, né? Pela saidinha, né? Aquela saidinha do Diniz aí, é o dinizismo aí. Dizendo que ontem foi o dinizismo, saindo curto, saindo longo, sem errar, né? Inclusive aquele passe lá do Léo Jardim com relação às jogadas de ataque do time do Vasco, né? Bom, falou também sobre o Jair, disse que está sendo analisado. Eu já tinha dito isso no vídeo anterior, né? Falou que tem muita gente para a posição. Muita gente quem? Tietê, Paulinho, segundo volante. Tietê, Paulinho, só. E Jair. Esforza parece que está fora, ou poderia jogar mais como primeiro volante, né? Mas como segundo volante teríamos só Tietê, Paulinho
e Jair. Então não vejo tantos na posição não, sendo que o Hugo Moura é mais primeiro volante, o Sforza, acho que ele pode jogar mais de primeiro volante do que de segundo, mesmo algumas pessoas dizendo que ele é segundo, eu não concordo, mas respeito quem fala isso, né? Bom, falou também, e com relação ao Jair, ele disse, aspas, se ele quiser ficar, quem para pensar nessa frase, parece que ele está dizendo com relação à diminuição de valor, a redução de salário. Ele fala antes, olha, redução na folha de pagamento, então fatalmente estão aí pensando numa redução de salário do Jair, é o que se depreende da resposta do Diniz sobre a questão do Jair, né, quando foi perguntado na coletiva de ontem. Falou sobre o Payet, que pode jogar terça, pode jogar sábado, ou pode não jogar sábado. Ocorre que no sábado nós não teremos Coutinho, né? E aí seria mais complicado, talvez colocar mais um volante, né? Jair, e puxar o Nuno para tentar fazer a função do Coutinho, jogando mais de frente, né? Quem acompanha o Vasco, quem acompanha o Coutinho, percebe que o Coutinho não sabe jogar de costas, né? É um cara que vem para trás para sair jogando com a bola de frente. Mesma coisa do Andrei. O Andrei, segundo volante, o Andrei jogava de primeiro volante, vinha muito buscar a bola para sair jogando porque também não sabia jogar de costas. Tem jogador que não sabe jogar de costas. E esse é o recado. O Coutinho não sabe jogar de costas. É aquele cara que pega a bola, gira, não é nada disso. Ele vem de trás. Ontem jogou bastante, né? Ali na frente dos volantes e o Nuno um pouquinho mais à frente. Bom, falou sobre o Ryan, né? É um garoto, tem que ter calma. Ontem quase faz um golaço, né? Na posição dele. Eu recebo muita crítica aqui, porque o pessoal diz, não, o Ryan é ponta esquerda, o Ryan é centroavante. Nunca foi. Ryan é um ponta pela direita, né? Um ponta pela direita. Ele fez isso bastante vezes ano passado, esse ano também, e ontem quase fez um golaço. Merecia ter feito aquele gol, né? E talvez aquele gol, o quarto gol, se o Alisson não tivesse sido fominha, tivesse tocado a bola para ele, né? Seguindo aqui, falou que o Verratti é um jogador quase completo, obviamente falta um pouco mais de refino técnico, né, que foi isso que ele falou, um refino mais no trato com a bola, mas disse uma coisa óbvia, né? Um óbvio ululante. O Verratti faz o que é mais difícil no futebol, que é o gol, né? A gente falava assim, Romário não fez nada, ficou parado o jogo inteiro, mas fez 2 gols. Porra, fez o mais importante. Eu sei que os outros jogadores têm que jogar, têm que correr para o Verratti fazer o gol, né? Mas ontem ele participou das transições, uma transição rápida ofensiva com PH e uma outra transição não tão rápida assim, mas ele chega lá na área e faz 2 gols, né? E sempre perturbando ali, sempre chamando a marcação, às vezes tem 2 em cima dele, abrindo espaço para quem está na área, que a marcação vai em cima do Verratti, esquece o outro oponente do Vasco, né? O outro jogador do Vasco. Falou muito em saída longa, saída curta, Vasco variou, né? Variou bastante. E disse uma coisa óbvia, né? No segundo tempo, o Vasco deu uma descansada. Quem reparou que no segundo tempo, exatamente quando o Vasco, quando houve as expulsões, o Vasco deu uma descansada, né? Fez até um gol depois, estava 2-0 quando houve a expulsão, mas o Vasco deu uma descansada. Não dá para jogar no ritmo frenético o tempo inteiro. Por isso que as variações. O time às vezes começa com linha alta, depois vai para linha baixa, um jogo apoiado, depois linha média, para o time poder descansar. E quando você tem a bola, você corre menos, e aí você cansa, obviamente, menos, né? Para fechar aqui, né, só quero reiterar a forma canalha, escrota, como o Neto e o Veloso trataram do Diniz num programa de televisão, sem respeito algum ao profissional. Como se o Neto um dia tivesse pensado, né, em ser técnico de futebol, logo com um cara campeão das Américas, né? E na época que o Fluminense ganhou o Inter, por exemplo, respeita as opiniões contrárias, mas eu acho que o Inter estava no momento melhor. O Fluminense até poderia ter jogadores jogando fino, Ganso, Arias e tal, Cano fazendo gol, mas o Inter acho que estava mais pronto para chegar na final, e quem chegou na final foi o Fluminense, e foi campeão em cima do Boca Juniors, né? Bom, terça-feira tem mais, vamos ver se tem alguma coisa de hoje para amanhã, talvez não tenha mais novidade. Se tiver alguma coisa eu volto aqui para conversar com vocês, ou então segunda-feira, e vamos torcer aí terça-feira a ultrapassagem de fase, sempre pensando em arrecadação, né? Bilheteria, televisionamentos, patrocínios pontuais. O Vasco tem que sempre continuar arrecadando.
ir no máximo que puder nas competições, nos torneios, esquecendo que o filão dele é manter-se na primeira divisão para que não haja qualquer tipo de perda de orçamento, tendo em vista, quando você cai para a segunda divisão, tudo diminui, né? Tudo diminui. Se gostou do meu canal aqui, se inscreve, Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.